Caros amigos do grupo Alta de Souza, vamos aqui para o nosso estudo desse dia 6 de novembro, do livro Dimensões da Verdade, da Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo, começando com a nossa página de abertura do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. A lição 99, persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói e a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. E assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos amam, que nos orientam, que nos protegem, que nos mostram o caminho. E pedimos que abençoe o nosso estudo desse sábado, dessa manhã de sábado, que ele nos seja útil, que ele nos faça refletir. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bom, o estudo de hoje, Preocupação e Morte, ele é um estudo que, na verdade, é uma reflexão que eu costumo fazer. Toda vez que eu me encontro em dificuldades, toda vez que eu me encontro em momentos mais difíceis, eu costumo pensar nesse tipo de coisa que a Joana nos traz aqui. E eu fiquei muito feliz de ter sido dado a mim essa missão de fazer esse estudo, porque foi um texto extremamente enriquecedor para mim, na medida em que ele me ajudou a consolidar muitas ideias que eu tenho e muitas coisas que eu penso no meu dia a dia. Então, Joana começa nos falando dos apegos excessivos que nós temos às nossas preocupações imediatas, E é importante a gente sempre lembrar que nós somos espíritos imortais, que nós fomos criados por Deus para evoluir, para crescer, e essa evolução e esse crescimento vai nos tornar cada vez mais felizes, cada vez mais serenos, e uma felicidade muito mais consistente do que uma euforia de um momento ou uma alegria efêmera. É uma felicidade constante que só a sabedoria dos espíritos iluminados pode usufruir. Então a gente tem esse hábito nocivo de ruminar problemas e de ruminar nossas decepções, nossas frustrações, esquecendo que nós somos espíritos eternos. Sofremos em relação, como diz Joana, em relação ao que pensam da gente, sofremos em relação a pequenas futilidades, sofremos muito em relação a dores que, no fundo, nós deveríamos saber que vão passar, que todas elas passam, e
nós nos prejudicamos, né, por conta dessa preocupação excessiva. Nós esquecemos de que a morte do corpo físico, ela se aproxima a cada minuto, né, para todos nós, isso é inexorável. A gente costuma chamar de desencarnação, porque eu também não gosto desse termo morte, porque morte pressupõe uma coisa, né, o fim, né, uma coisa. A gente sabe que é o fim apenas de um corpo físico, mas o espírito se liberta. E cada vez mais eu venho me conscientizando, né, de que a gente precisa aproveitar cada instante da nossa vida, a gente precisa viver intensamente cada instante e não pensar na morte como fim, né? Pensar que a gente vai dobrar uma esquina, que a gente vai fazer uma curva, que a gente vai mudar de andar, mas nunca pensar na questão do fim. Nós temos esse péssimo hábito que foi nos incutido aí, né, durante milênios, de encarar a morte de uma forma mórbida, né, de encarar o desencarne, a partida de um ente querido de uma forma mórbida, né? Então a cor é preta, né? Aquela questão né, dos rituais, né, são todos muito tristes, são todos muito muito deprimentes, quando na verdade a gente precisava pensar na morte como a gente deveria, né? Quando nós conseguimos evoluir, a gente precisa pensar na morte como a partida de um ente querido. A gente deveria pensar como se a gente estivesse no aeroporto e aquele ente querido estivesse indo fazer um curso, né? Ou indo para uma oportunidade de trabalho que vai permitir o crescimento dele. Então, quando a gente vai para o aeroporto e se despede, né, de uma pessoa que está indo, né, aproveitar uma oportunidade, aproveitar férias, né? A gente se despede ali, ou que vai se mudar definitivamente para um outro lugar porque achou uma forma, né, um lugar melhor para viver. A gente deveria ter essa mesma sensação, essa mesma postura no momento de um velório, né? Aquele ente que está ali, aquele ente que está partindo, ele simplesmente está mudando, ele está virando uma esquina, e nós vamos virar essa esquina daqui a um tempo. Então a gente precisa parar de se apegar a nossa preocupação excessiva com os nossos problemas. Claro que nós temos problemas do nosso dia a dia, são problemas que vão desde o conserto de um cano que está vazando, conserto de um carro que está com defeito, até problemas maiores, mais sérios, né, como um tratamento de uma doença. Nós temos os nossos problemas do dia a dia, né, cuidar de uma pessoa querida, uma pessoa idosa, e assim por aí vai, né, as responsabilidades que nós temos. Mas a gente precisa não se apegar tanto, como para usar o termo que Joana usou, né? O apego excessivo aos problemas. Nós estamos numa fase evolutiva ainda muito incipiente, no nosso caso, né? No nosso planeta, no nosso orbe, que indica, né, que nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, e que precisamos passar por essas provas e por essas expiações. Mas quando a gente como é que eu vou dizer? Quando a gente consegue entronizar a questão de que isso é passageiro e que isso é necessário, que isso é importante, que por maior que seja a nossa dor, ela é para o nosso bem, ela é para a nossa evolução, ela é uma pedra, né? É uma pedra, ou melhor, é um degrau, é uma pedra que a gente tem que escalar, a gente começa a sofrer menos, né? E a gente precisa sim cuidar do corpo, claro, né? A gente precisa cuidar, né, do nosso corpo físico, né, como o próprio Divaldo chama, né, o nosso jumentinho. Nós precisamos respeitar nosso corpo, respeitar essa ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos evoluir, mas isso tem que ser na medida certa. A preocupação com a saúde, sim. A preocupação com bons hábitos alimentares, né, a prática de esportes, etc. Sim, ir a uma academia, fazer um alongamento, o que é que seja, um pilates, né, uma correção postural, tudo isso é muito importante e é louvável. Mas nós precisamos entender que o nosso corpo é uma ferramenta. E se nós começarmos a venerar demais o corpo, se nós começarmos a
idolatrar o nosso próprio corpo, nós vamos nos portar como aquele operário que, em vez de trabalhar, ele guarda a ferramenta para que a ferramenta não se gaste, para que a ferramenta não se deteriore. Então, é como o músico que não usa o violino para não estragar o violino, é o pianista que não toca o piano para não gastar o piano, e assim por aí vai. Ou a pessoa que tem o carro, mas não usa para não desgastar o carro. Isso é fruto da nossa ignorância. Assim como a gente deve cuidar do nosso carro, né, que é uma ferramenta que nós temos, que nós devemos cuidar do nosso instrumento musical, cuidar dos nossos objetos, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Mas o cuidado com o corpo, ele não pode se transformar numa vaidade exacerbada, né, num excesso de futilidade quanto a ter o corpo perfeito, etc. Quantas pessoas, né, passam horas dentro de uma academia venerando o corpo, e muitas vezes perdem tempo de ler, ou perdem tempo de ajudar o próximo, perdem tempo de fazer alguma coisa pelo próximo. Então, a gente precisa pensar que nós temos essa ferramenta que é o corpo, que deve ser usada com respeito, que deve ser usada com cuidado, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa saúde, mas o nosso corpo é uma ferramenta. Então, nós precisamos pensar que a morte vai chegar, sim, a morte, né, o desencarne vai chegar, faz parte da nossa evolução, faz parte da eternidade, nós somos espíritos eternos e a gente não precisa sofrer tanto, não precisa se apegar ao sofrimento. Então é uma atitude que a gente precisa reconsiderar quando a gente se preocupa demais com os problemas que nós temos, e muitas vezes, ao nos preocuparmos demais com os nossos problemas, nós fazemos apressar a morte, que nós transmitimos, né, toda a nossa angústia para o corpo físico, e isso se transforma em enfermidades. Então, é importante que a gente pense nisso, né? Tem uma frase muito bonita no texto, né, que Joana diz, né, que a vida real é além da morte, né? Então, essa reflexão, né, a que Joana nos convida, ela é muito importante, porque nós passamos então a sofrer menos, nós transformamos a nossa prova e a nossa expiação em algo muito mais agradável ou muito menos penoso, né? Então, é importante a gente absorver essa lição de Joana. A morte vai chegar inexoravelmente, nós vamos desencarnar, mas não podemos esquecer que a morte é uma janela que se abre para a eternidade. O nosso desencarne, nós estamos aqui no nosso dia a dia, com o corpo físico, com os olhos físicos, com os ouvidos físicos, e esse corpo físico nos dificulta vermos a realidade, a eternidade. Ao desencarnarmos, nós temos então a janela da eternidade aberta, né? Isso me fez até lembrar de um verso de uma música dos anos 70 aí, né, que numa declaração de amor a moça diz que a pessoa, a cantora, né, na letra diz que ele elevou ela tão alto que ela quase pôde ver a eternidade. Depois, se alguém quiser, eu digo entro em detalhes aí qual é a música, mas é uma música romântica, é uma música muito bonita. E é isso, a gente precisa elevar o nosso espírito, porque mesmo encarnado nós podemos ver, nós podemos enxergar a eternidade, ou podemos pelo menos vislumbrar o que é a eternidade. E é nesse sentido que eu acho que Joana traz essa lição para a gente, né? A lição de não nos apegarmos aos problemas demais, não nos apegarmos à coisa do físico, né? do material, e nos dedicarmos mais a usar a nossa ferramenta, que é o nosso corpo, para uma preparação para a eternidade, uma preparação do nosso espírito para a eternidade, abrir a janela da eternidade para a gente. Então é isso que eu acho que a gente precisa, é a grande lição desse texto de Joana. Repito, fiquei muito feliz de estar fazendo esse estudo, porque ao ler esse estudo me ajudou a refletir sobre coisas que eu já pensava. É uma sensação parecida com a que eu tive quando li o Livro dos Espíritos pela primeira vez.
né? Aquela sensação de que, poxa, eu já pensava mais ou menos isso, né? Que bom que Joana de Ângeles trouxe isso, né? Porque está confirmando uma coisa, né, que eu já meio que intuía. Então, espero que tenha sido útil para todos. Esse estudo desse texto, para mim, foi muito útil. Agradeço muito por ter sido dada essa oportunidade. E vamos encerrar com uma prece, agradecendo muito a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo esse corpo que nos é dado, essa ferramenta que nos é dada tantas vezes mudamos de ferramenta e sempre renovamos as nossas oportunidades, as nossas possibilidades de evoluir. Obrigado, Senhor, por tantas oportunidades, por infinitas oportunidades. Que nós saibamos, Senhor, que nos ajude a enxergarmos essa eternidade que, mesmo com o corpo físico, nós podemos enxergar. Fica conosco, Senhor. Abençoa nossas vidas, abençoa nossos estudos. Que assim seja. Graças a Deus.